Essa Maria aceita? Ela vai aceitar. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Olá, tudo bem, doutora? Então, dia. olha só, é muito bom ter você aqui conosco, tá, doutora? Ah, nós já fizemos uma live semana passada, tá? E reforçando o nosso trabalho de semana passada em relação a continuar passando informação, passando bastante questões que, assim, nós somos da área da saúde, então, assim, a gente tem nesse momento, como é um movimento mundial, trabalhar um pouquinho as questões que aquilo são pertinentes à nossa área, tá? Cada um falando um pouco e contribuindo da sua maneira. Para quem ainda não me conhece, eu gostaria de me apresentar, tá certo? Eu sou especialista em ortodontia da Odontoquality, das unidades. Eu faço parte da cofundação também da empresa, da Unidade Tijucas. E nossa intenção com isso então, é trazer informações para os nossos clientes, ficar próximo dos nossos amigos. É uma tendência mundial, na verdade isso aconteceu. Nas maiores lives, nas menores lives, o que eu percebi? Que as pessoas se aproximaram, não é mesmo, doutora? A Odontoquality quer fazer a mesma coisa, porque a gente também está nesse momento, nessa busca de informação, de trazer informação, aquilo que é de nossa competência, a gente consegue também esclarecer nossos pacientes, nossos clientes, de como se proteger, mas também assim apresentar nossa equipe, mostrar quem nós somos, ficar mais próximos. Eu acho que uma coisa muito legal que eu percebi que aconteceu nesse período, tirando outras coisas, mas vamos ver o copo meio cheio, é que as pessoas se aproximaram. Isso eu percebo que aconteceu. Assim, eu não via colegas de muito tempo, então assim comecei também a me conectar. O mundo hoje está conectado. E seguindo essa tendência, é isso que a gente quer também trazer para os nossos amigos, para as pessoas que nos seguem e que nos acompanham, tá certo? É ficar mais próximos, é buscar essa solidariedade também. Acho que o momento é um momento de união e acho que assim, para mim é o grande legado que vai ficar daqui para frente, tá certo? Baseado nisso, assim, então, primeira coisa, assim, semana passada, doutora, você me entrevistou, né? Esse ano eu quero fazer, essa semana eu quero fazer um pouquinho diferente, né? Vamos mudar um pouquinho. Essa é a nossa conversa, um bate-papo. De antemão, já queria assim, pedir desculpas, porque a nossa área é a área da saúde, na verdade. A gente vai ter algumas dificuldades aqui do ponto de vista de comunicação. Não somos comunicadores, né? Não somos da área do marketing, mas nós temos essa intenção de trazer informações também, né? Naquilo que nos é pertinente e trazer esse contato, esse aconchego também, que a gente vê que é muito importante, né? Eu estava comentando semana passada, doutora, em relação à nossa reunião, uma das coisas que eu senti mais falta nesse período de confinamento, né, de quarentena, foi o contato humano, assim, sabe? Até na hora eu me emocionei um pouco, assim, sabe? Porque isso veio do fundo do meu coração, que eu preciso de pessoas, eu gosto de pessoas. A maneira que as pessoas se encontraram de continuar conectados foi assim, foi através dessas lives, desses contatos. Então, é isso que a gente quer trazer agora para vocês também, tá? As pessoas que são nossos colegas, nossos pacientes, nossos amigos, enfim, né? Quem esteja nos acompanhando aqui nesse momento também, tá certo? Doutora, então assim, trazendo a nossa intenção da clínica de falar sobre o assunto pertinente que é biossegurança, mas também nos apresentar nossos trabalhos, assim, fala o que nós fazemos, como é que a gente está vendo esse momento, né? Que perspectiva a empresa tem daqui para frente. E nesse contexto todo, eu incluo a apresentação dos profissionais. Então vocês vão perceber que daqui para frente a live vai ser uma rotina na nossa clínica, tá? A gente quer contribuir com vocês, sim, tá? E eu gostaria que, assim, a doutora Samara é a nossa mais nova pérola aqui na nossa empresa, né? A doutora Samara tem uma capacidade gigante, ela tem uma facilidade de comunicação. A gente já percebe, assim, desde que ela entrou, o quanto ela já interagia nessas redes sociais, assim, trazendo informação e conteúdo. O que nos motivou, assim, por que está sendo ela primeiro? Porque ela, eu acredito que dentro da empresa ela foi um dos carros-chefe nesse início dessa mudança nossa de sair um pouco dos nossos consultórios e trazer também esse contato via redes sociais, que ela tem um trabalho bem precursor, bem bacana nesse sentido. Então, doutora, eu queria assim, que você nesse momento se apresentasse, tá? Assim, que falasse quem você é um pouquinho, assim, sabe, para que a gente pudesse então começar essa interação, que vai ser bem legal, tá bom? Fique à vontade, doutora. Obrigada. Eu, nesse primeiro momento, queria te agradecer. Falou sobre mim. Agradeço ver o quanto vocês olham para mim de uma visão diferente. Eu sou a doutora Samara, que você me conhece.
Samara Mioto. Eu, na verdade, não sou natural de Tijucas, eu sou natural de Cascavel, Paraná. Mas eu me considero uma tijucana, porque eu moro aqui há 15 anos. Então, moro aqui desde criança, eu estudei em Tijucas, as minhas amizades, a minha criação e todo o passado que a gente traz com a gente, do que a gente me veio dessa cidade. E tudo que eu sou e conquistei também veio daqui. Então, é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer que moro aqui. Acho uma cidade maravilhosa. Isso. Então, isso, né, Arthur? O nosso estado ele é acolhedor, né? Então isso que é legal. Se você for ver, a maioria de nós aqui também, eu não sou da região, nasci na Serra, né? Então é mais ou menos isso. Cada um vem com a expectativa de conquistar suas coisas. São pessoas trabalhadoras, assim, né? É isso que é legal, né? E você é uma delas, com certeza, né? Obrigada. Então, eu moro aqui desde os 13 anos. Vou contar um pouquinho de mim para vocês entenderem como que eu vim parar na odontologia, né? Da onde veio a ideia, que eu não tenho ninguém na minha família que é dentista. Desde os 14 anos eu trabalho. Eu trabalho não porque eu fui obrigada, mas sim porque eu sempre quis conquistar os meus sonhos sozinha. Sempre lutei por isso. E com 13, 14 anos eu comecei a vender joia. Eu vendia joia. E aí foi quando eu descobri que eu gosto de lidar com pessoas, que é onde vem a minha parte de comunicação. Porque o vender joias me fazia ir na casa de cada pessoa, a conhecer a história de todo mundo e acolher as pessoas. Porque assim como na odontologia, quando o paciente vem para a gente ouve todas as histórias, a gente tenta nunca interferir, mas sempre confortar o paciente, mostrar para ele que tudo tem saída e que tudo passa. E da mesma forma era assim quando eu tinha 13 anos. E daí, então, dos 13 aos 15 anos, eu vendi joia. Eu vendia joia, eu ia na casa de muita gente, fiz muita amizade. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar com o meu dentista. Lá eu tinha aparelho, e aí ele precisou naquele momento de uma secretária. Então, eu não entendia exatamente nada de odontologia e comecei a ser a secretária dele. Só que, assim como eu sou até hoje, tudo que me faz bem, eu me interesso em aprender. E eu tenho uma facilidade muito grande. Então, se eu gosto, por exemplo, eu adoro mexer no Instagram. Ninguém nunca me ensinou a mexer no Instagram. Eu gosto e eu fui aprendendo, fazendo as coisas. E assim foi também na odontologia. Então, comecei a ser a secretária dele, só para atender telefone e ficar lá na frente. Mas a parte de atender o paciente, de poder possibilitar ele sair com um sorriso, às vezes chegava com o dente da frente quebrado, querendo ou não, é difícil para o paciente, tu trabalha com público, né? Então, de possibilitar o sorriso. E eu via quanto era gratificante, às vezes a pessoa chegar lá na recepção com medo, meio chorando, aí chegava, entrava no consultório, e ele também, o meu dentista que eu trabalhava, uma pessoa maravilhosa, super calma. E ele me mostrou que, às vezes, com uma conversa, com um jeitinho, tu consegue conquistar a pessoa e consegue tirar um trauma que ela tem a vida inteira. Então, Isso dali eu parti. É muito legal, né, doutora? Porque a nossa função, na verdade, a gente trabalha com os receios das pessoas, né? Os medos, né? Aqueles estigmas. Então, por isso que eu vejo assim, quando a pessoa trabalha, assim, que desenvolveu outras competências lá no passado, assim, por isso que eu acho tão enriquecedora a tua história, porque quando a gente adquire essas competências lá no passado, é o que faz um profissional ficar mais completo, sabe assim, mais consistente, né? Quando eu vejo alguém fazendo sucesso na sua área, eu percebo que eu vou logo já investigar o que essa pessoa fez até hoje, assim, sabe? Porque com certeza somente um curso técnico ela não fez. Esse diferencial do cuidado, do atendimento, da preocupação, assim, sabe, do carisma, tem a ver com várias áreas que a gente pode ter trabalhado lá no passado. E você, eu vejo que é uma dessas pessoas, porque quando sentar contigo, desde a primeira vez foi assim, né? Quando você sentou para conversar, para fazer entrevista, para ver se você realmente tinha o perfil, a cultura da empresa, eu percebi o quanto você já tinha um diferencial de ser carismática, entende? O carisma, eu vejo que é o primeiro ponto para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho dentro da odontologia, porque
os pacientes vêm com muito receio nas primeiras consultas, a maioria deles, né? E qual é o nosso papel ali? É desempenhar um trabalho técnico. Mas para que a gente consiga fazer um bom trabalho técnico, tem que passar dessa barreira do paciente, não é verdade? E tu tem isso muito claro, assim, para mim, desde o início, você tem essa capacidade, sabe? Essa visão, assim, sabe, do outro, de se colocar, de ajudar. Isso para mim faz toda a diferença, sabe? Eu vejo assim, ou a pessoa tem essa cultura, ou ela não tem, assim, sabe? É difícil transformar de uma certa fase em diante, depois ela ter sido já profissional. Eu acho que esse caminho, assim, a gente busca ter sido trilhado já antes, sabe? Como você já fez na tua vida, assim, de forma intuitiva, de forma de sobrevivência, de forma de gostar de fazer aquilo, você foi fazendo. E que bom que você caiu na odontologia, não é verdade? É isso aí, doutora. Verdade. Assim, não é uma coisa que a gente pensa em fazer, que a gente faz passado, né? Eu acho que é uma coisa que vem de você. Eu sou assim como pessoa e sou assim como profissional. Eu acho que a gente tem que ser para as pessoas exatamente o que a gente quer receber, né? Então, todo mundo enfrenta um medo, todo mundo enfrenta um problema na vida. Então, dentista também tem problema, mas a diferença é que talvez, assim como eu posso ajudar uma pessoa com conforto, ou às vezes só apenas ouvindo, a gente sabe que a gente também se sente bem sendo assim. Então, eu Perfeito. aprendi a ser o que eu gostaria de receber sempre. Que Então, legal. a minha vida dos 15 anos até hoje, eu respiro odontologia, vamos dizer assim, né? E o Uhum. respirar odontologia, é igual o doutor falou, não é só tecnicamente, né? Não é porque eu fiz Uhum. faculdade, eu fiz curso de técnico, eu fiz curso de auxiliar antes. Não é só a parte técnica, a parte de saber fazer odontologia, mas é a parte também humana, a parte de saber que todos que entram com medo, que por mais que a pessoa diga, ah, não, eu sou tranquila, eu gosto de ir no dentista, a pessoa sempre vem com um pezinho atrás, pensando no que vai fazer. Sim. Então, realmente é a parte humana. Muito legal. Baseado nesse cenário que assim, a gente está vivendo hoje, assim, sabe, eu já vejo pessoas perguntando bastante coisa aqui, acho bem legal, porque essa interação é bacana, né, gente? Tudo é uma troca, né? Eu vejo assim, a gente busca passar informação, receber informação. Eu ontem estava assistindo uma live que, assim, a nossa vida tem se tornado isso, né? Ver lives e cada vez mais, e assim, o mundo agora se conectou com isso. E que bom, porque o mundo ficou pequeno agora, né? E ontem eu estava percebendo assim que eu fui convidado a assistir uma live muito legal do Ziran, que ele é um mentor na área do marketing, assim, alguém que ele vê tendências, né? Quem é do marketing, eles sempre tiveram um treinamento muito bacana assim na sua vida, essa percepção aguçada sobre comportamento humano. Então ele falou sobre várias tendências daqui para frente, assim, sabe, de como as pessoas vão se comportar mediante esse cenário, né? A gente sabe que foi um cenário de dor, de preocupação, e toda vez que a gente sofre de alguma forma, ou por medo, ou por insegurança, alguns chegaram ao momento de pânico, existe um comportamento pós isso, pós-evento, pós-trauma, né? Isso vai ter. Então, a gente já está percebendo isso. O fato de eu estar aqui, nesse momento, conversando contigo dessa forma, isso já é uma transformação, né? Porque quem imagina o nome de, assim, num curto espaço de tempo, assim, eu tá me vendo fazendo live, na verdade, né? Então, assim, é isso que eu vejo, assim, que o mundo mudou. Eu me conectei com muitas pessoas do mundo todo, assim, sabe? E o comportamento humano agora, assim, há uma tendência. Claro que não tem como especificar para que lado que realmente vai 100%, mas existe uma grande tendência. Como é que você percebe, assim, em relação às pessoas? Como é que você está vendo esse cenário? O que você... Qual é a tua, assim, desse momento, o que você está tirando, assim, como lição? Como é que você está vendo esse momento, assim, doutora, em relação a isso? Em relação ao que está acontecendo, tem uma frase muito dolorosa que a gente percebe é que a gente dá valor muitas das vezes quando a gente perde alguma coisa. Às vezes a gente tem tanta Certo. coisa Uhum. perto da gente que a gente não percebe o quanto é bom um abraço, a gente não percebe o quanto é bom parar 30 minutos com um amigo e ficar jogando conversa fora. Então, esse momento como pessoa, como Samara, fora do jaleco lá em casa, é um momento que me fez valorizar mais a aproximação. Que talvez Uhum. o ficar em casa assistindo Netflix de noite não é o mais legal, que
ter pessoas próximas de ti, ter o contato, olhar olho a olho, poder dar um abraço, poder simplesmente dar uma volta na praia com o meu filho, eu tenho um filho de 3 aninhos, para quem não sabe, isso me fez dar valor ao contato pessoal. E eu acho que como profissional, a mudança maior que me fez é que a biossegurança, por exemplo, é uma coisa que a gente estuda desde o início, é uma coisa que sempre foi tocada por todos os profissionais, todos da área, né? Então, todo mundo já sabe, tudo que isso que está sendo falado na mídia, a gente já sabe desde muito tempo. A diferença é que eu acho que agora, em conjunto, tanto a gente vai aprimorar muita coisa que talvez a gente achasse que não, naquele momento não era necessário, como o paciente também, ele vai poder fazer a parte dele. Porque talvez para o paciente usar uma máscara seria uma coisa fora do comum para a gente, ele acharia que era uma bobeira, né? Então, talvez agora, nesse momento, o conjunto disso tudo vai trazer uma melhora tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Que os dois, quando a gente faz trabalho em equipe, tudo sai melhor. Perfeito. Muito legal. Agora, Acho que a aproximação também como dentista e paciente, né? Porque eu acho que a gente é muito trancado numa salinha, né? O paciente marca o horário, chega na recepção, me olha ali por 1 hora que a gente conversa e aquilo depois a gente vai se ver daqui 3, 4 meses, né? E talvez a aproximação agora virtual, que é as lives que estão acontecendo e vão acontecer, vão fazer com que o paciente se sinta mais próximo, se sinta mais à vontade de, quem sabe, mandar uma mensagem: doutor, eu quebrei um dente, tu acha que é necessário eu ir agora ou esperar mais um pouco? Tirar algumas dúvidas que talvez é o dia a dia do paciente, mas tirar um pouquinho do que a gente chama de padrão doutor e paciente. Colocar no mesmo nível, né? Para ter uma mesma conversa. Perfeito. Então, nessa live de ontem, assim, sabe, como eu te falei, eu tenho percebido e assistido várias lives aí, a do Nizam, ele falou exatamente isso, assim, que, na verdade, alguns setores vão ter um pouquinho mais de dificuldade de retomada, né? Outros setores vão ter que se reinventar, né? Porque é uma outra abordagem que o cliente vai gostar e vai buscar. E que nós estamos no setor que é da área da saúde, assim, né? Que nós vamos ser muito procurados também, certo? Daqui para frente, assim, né? Porque o consumo, ele vai diminuir um pouquinho, né? Um pouco, mas a área da saúde as pessoas vão querer se cuidar mais. E esse é o setor que a gente se encontra, né? Então essa é a minha preocupação daqui para frente, de como trazer cada vez mais informação para os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos amigos, para que a gente trabalhe assim de uma forma sincronizada, né? Passando cada vez mais segurança, né? Porque nós já trabalhamos com biossegurança, né? Então biossegurança para a gente é um setor que a gente domina. Tudo que foi elencado em relação às normas, às normativas em relação à nossa área, nós já fazíamos, assim, a gente só se adaptou por ser uma pandemia, né? Porque quando eu falo se adaptou, é o seguinte: a questão de livros, né? As nossas preocupações de não deixar os contatos, assim, que as pessoas não têm muito contato com livro, com revistas, as adequações de agenda com o número de pacientes. Então, isso para a gente foi uma normativa que foi realmente que é novo, né? O restante, com relação aos nossos cuidados pessoais e cuidados com o nosso paciente, nós já tínhamos. Então, isso que é muito legal. A gente está numa área que é privilegiada em relação a o que a gente pode fazer pelos nossos pacientes aqui para frente, né? Ajudá-los a ter mais segurança, que se sintam mais seguros, tá? E isso é legal. Uma coisa que eu gostaria que você até comentasse, que acho que assim, eu vejo muita informação em relação ao uso de suas proteções. Uma delas que eu vejo que até, na verdade, foi bastante veiculado na TV, em função de quem estava lá falando no dia, teve dificuldades de usar máscara, assim, sabe? Que é uma coisa que é nova para a maioria, né? Essa questão de manuseio, porque assim, o fato de você ter uma máscara não quer dizer que você esteja seguro, na verdade. Você tem que saber utilizá-la, né? E a gente percebeu aí que, assim, veio muita informação, mas como em respeito aos nossos pacientes, nossos clientes, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, assim, sobre como é que você sugere que as pessoas e vê que é o correto em relação ao manuseio de máscara e desses cuidados pessoais também, tá? Uhum. Eu acho que assim, ó, o não saber usar isso é normal, porque isso não é comum para todo mundo, né? Até esse é um assunto bem polêmico, porque hoje a gente sai na rua, tá todo mundo usando máscara, então é regra, né? E é uma regra até que eu acho bem legal porque a gente não deixa só de se prevenir ao coronavírus, mas a gente se previne a muitas outras coisas, né?
que existe para a gente se contaminar. A máscara, não tem nenhuma aqui, queria mostrar para vocês. Mas a minha dica, a maior dica de todas é a seguinte: está usando uma máscara o dia inteiro. O ideal não é ficar colocando a mão em cima da máscara e daqui a pouco tu coloca em cima da tua mesa e tu larga a máscara no cantinho, porque ela está contaminada, né? Então, o ideal é a gente sempre adaptar ao rosto. Ela tem uma parte mais durinha, quando é a descartável. A de tecido, tu vai colocar só apoiada nos ouvidos. A descartável, ela tem uma partezinha mais durinha de ferrinho, que tu vai adaptar o nariz. No rosto, deixa o rosto, né? Fala com as pessoas, tenta falar um pouco mais alto, não tenta ficar tirando, colocando a todo momento. A parte da biossegurança, o segredo sempre é ter o menos contato possível. Então, colocou uma máscara, colocou uma luva para te se proteger, proteger os outros, não ficar tocando em tudo, não ficar tirando, colocando. Quando tirar, coloca no lugar, dentro de um saquinho guardadinho, não deixa jogado no carro, né? Então, eu acho que a maior dica é não fazer muito contato, sempre deixar ela o mais possível intocável, vamos dizer assim. Uhum. Muito legal. Porque, bem como você falou, o fato de usar máscara não quer dizer que seja alguma segurança, né? Você tem que se proteger, né, em relação a essas superfícies que ela está se contaminando também, né? Uma outra coisa, assim, em relação a... Vamos falar, até o Ricardo fez um comentário bem bacana ali, com relação a esse momento, a gente, que as pessoas estão mais conectadas com o ser humano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu vi que você fez uma história, um breve relato sobre isso, assim, que as pessoas se conectaram mais, assim. Eu acho que isso é uma tendência, realmente, assim, isso é o que está acontecendo nas lives, o mundo todo se percebe que isso aconteceu já e as pessoas se aproximaram. Uma das coisas que eu percebi, que eu fiz ali também, assim, nesse momento de quarentena total, bom, na primeira semana, assim, para ser bem sincero, eu estava catatônico, porque era tanta informação que eu me assustei. É um mundo novo. Eu tenho 50 anos, eu não participei disso na minha vida nunca, assim, sabe? Eu nunca vi nem nada parecido, né? Então, como todo mundo, a gente tem famílias, tem família, tem pessoas de idade, tem minha mãe, né, por exemplo, que é uma pessoa de idade e era do grupo de risco. Então, eu comecei a absorver muita informação, absorver conteúdos para que eu pudesse proteger essas pessoas que convivem comigo, né? E seja lá meus pacientes, seja... me deixou paralisado por uma semana. Dali eu comecei a ver que, por sobrevivência, eu também tinha que ter outras informações, né? A gente, como empresário e também trabalha no setor de cuidado, a gente tem que se cuidar do setor da parte emocional, né, da saúde mental. E eu comecei a ter mais informações sobre isso, né? O que você fez nesse período, assim, que de repente percebeu assim, isso aí foi uma coisa que foi bacana, sabe? Que me ajudou bastante. E como é que você está vendo esse segmento da sociedade, assim, sabe, em relação a isso também? Tá falhando bastante a parte do vídeo do doutor. Não sei se para os pacientes está falhando também. Mas a pergunta é o que eu fiz nesse período para me sentir um pouco melhor e poder proteger quem eu amo, é isso? Isso. Exato, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que sempre procurar se contaminar de pensamentos, matérias e pessoas boas. Por quê? Porque eu acredito que tudo que a gente pensa, vê e ouve nos afeta e atrai o que a gente pensa, né? No começo eu também, não vou negar, mas no começo também fiquei um pouquinho apavorada. É normal de todo mundo que nunca viveu uma coisa dessa. E assim como eu falei, eu também tenho pai, que é um pouquinho mais velho, é doentinho, tenho minha mãe, tenho meu filho de 3 aninhos, e a gente fica inseguro com o futuro. Mas eu já ouvi de vários psicólogos e amigos que a gente tem que aprender a viver hoje. Viver hoje e nunca sofrer muito pelo amanhã. Então, sempre procurar, de alguma forma, fazer com que a sua saúde esteja completamente bem. E o conceito da saúde é muito amplo, porque é muito amplo. Saúde não é só tu não ter uma diabetes, tu não ter um colesterol, tu não ter uma cárie na boca, né? A saúde é tu estar bem mentalmente também. Então, isso inclui
num momento como esse, que é um momento inseguro, que agora está passando, acredito que agora está todo mundo se acalmando e tendo acesso mais a informações, é saber que tudo passa, né? Tudo passa. Eu procurei, nesse momento, a estudar mais a minha área, eu sou especialista em endodontia, a estudar odontologia, a também ter momentos de lazer, então pegar o meu filho e assistir um filme legal com ele, então fazer coisas que me faziam bem. Então eu acho que assim como eu para quem estiver ainda no momento que está se sentindo seguro, que está se sentindo ainda muito apreensivo com a situação, a ideia é procurar alguma coisa que faça a pessoa se sentir melhor mesmo. Então, procurar com que talvez um filme, um livro, a área que a pessoa gosta, a pessoa sempre teve vontade de saber sobre. Vamos dar um exemplo bem bobo. Sempre tive vontade de saber sobre maquiagem. Então, procurar ficar vendo vídeos de maquiagem. Então, pegar desse momento uma coisa legal, assim, absorver coisas legais. Perfeito, muito legal. Eu acho que é isso assim, né? Todo mundo tem essa preocupação de se conectar com coisas boas, né? De ter coisas que se, né? De trabalhar com coisas que façam bem, né? Acho que essa preocupação é muito importante e a gente está conectado com, não só com as informações negativas, assim, mas conectado com aquilo que te faz você sair da cama, que te motiva, né? Que manter teus sonhos sempre em alta, né? Porque a saúde também tem a ver com imunidade, na verdade, né? Se a gente se sente conectado com aquilo que nos faz bem, a nossa imunidade aumenta. Então, a imunidade aumentando, a gente tem menos chance, né, de contrair qualquer que seja a enfermidade, não é verdade? Você falou sobre queria que falasse um pouquinho sobre a tua especialização, doutora, sobre a tua especialidade, na verdade, né? Você falou um pouquinho sobre introdução, já era a próxima pergunta. É isso que eu também quero apresentar um pouco a equipe, para que também sejam conhecidos dentro desse cenário nosso, né? A doutora Samara, ela está conosco há um tempo, mas assim, com certeza, né, na unidade de Tijucas, mas boa parte dos nossos colaboradores, nossos clientes, talvez possam não te conhecer, tá? Fale um pouquinho sobre a tua especialidade, o que você está fazendo e quais são tuas pretensões daqui para frente também, tá? Vamos falar de coisas boas agora também, né, doutora? Vamos mudar um pouquinho o cenário. Mais coisas boas. Isso. Então, eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, mas hoje na Odonto Quality eu atuo como clínica geral. Então, eu atendo praticamente todos os procedimentos. Faço tratamento de canal, que é a minha especialidade. E daí dentro da odontologia, vamos dizer assim, eu me sinto super à vontade com a área da cirurgia, com atendimento em criança. Então, eu vou dizer que dentro da odontologia não tem nenhuma área que eu pontue e digo assim, eu não gosto de fazer isso. Uhum. Eu sou uma pessoa, claro, dentro da possibilidade, eu atendo todos os pacientes, faço a clínica geral e a gente encaminha para especialidades, né? Ainda não tinha, a minha ideia futura agora, que eu terminei a especialização, a ideia agora é continuar na endodontia, eu quero fazer doutorado e mestrado. Entendi. Que legal. Na verdade, assim, seria a nossa próxima conversa, porque eu já vejo, assim, que você é uma pessoa muito antenada, assim, sabe? A doutora Samara tem uma característica de ter essa preocupação com conhecimento, com tecnologia. Não é à toa que a nossa conversa, o primeiro profissional que eu procurei conversar foi contigo, porque você tem essa pegada, assim, sabe? Baseado nisso, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre como é que veio essa tua intenção de trabalhar com redes sociais, porque você foi na nossa clínica, foi precursora, tu vê, nós temos vários profissionais aqui, e você foi quem fez esse movimento acontecer aqui dentro, assim, trabalhar mais, estar mais próximo dos nossos clientes, se expor um pouquinho mais, sair um pouquinho do nosso nicho, que é o nosso trabalho técnico ali, né? E mostrar um pouco mais de quem nós somos, né? Porque hoje, como o Ricardo colocou ali, esse momento precisamos ser mais humanos, né? E torná-los mais próximos, assim, né? Uma forma de tornar mais humanos, assim, é mostrar um pouco o nosso dia a dia na nossa casa, quem nós somos, porque muitos dos nossos pacientes que vêm conosco aqui, eles acabam nos conhecendo só naquele momento técnico ali, né? Mas, assim, às vezes quer ter outras experiências conosco no sentido de mais conhecimento, né? Fale um pouco esse teu trabalho, como é que tu te inspira, assim, porque eu acho um trabalho tão maravilhoso, tão bacana, e que parece ser fácil, mas eu vejo que não é, porque tu tem que gerar conteúdo ali, né? E conteúdo que seja leve, às vezes, mas conteúdo de informação, né? Conteúdo de interação, né?
E como é que você tem feito isso? Fale um pouquinho da tua experiência, que eu tenho me inspirado bastante em você aí nesse sentido. Ai, eu que agradeço. É uma honra saber que você se inspira em mim. Com certeza. Uma troca. Eu vou dizer que isso é o que eu sou, na verdade. Isso é natural de mim. Eu sempre fui assim, a vida inteira. E eu tenho uma coisa comigo que na verdade, eu sempre prometi para mim mesma. Eu tenho a mania de prometer coisas para mim mesma. Então, eu me coloco metas. E uma das coisas que eu me prometi vivendo o que eu vivi na odontologia é que eu não queria ter barreira, ser dentista, paciente, funcionário. Eu não queria. Porque eu passei por muitas situações que existia essa barreira. Eu sou dentista e você é funcionária. Ou eu sou dentista e você é o paciente. Eu acho isso muito, muito chato e traz situações que não é legal. Então, a minha ideia principal, que eu quero continuar fazendo, é mostrar para o paciente que não existe essa barreira. Que assim como dentista Samara, eu quero ser dentista pessoa. Que eu quero que a pessoa tenha a livre, espontânea vontade assim, de chegar em mim, conversar, dizer realmente o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela tem vontade. Porque às vezes o sorriso ideal para mim, que é o que a gente aprende na odontologia, não é o sorriso que a pessoa quer. Então, às vezes, o sorriso com a anatomia lá de canino pontudinho, que é o que a gente acha lindo, porque a gente aprendeu durante a vida inteira na odontologia, para o paciente não é. Então, eu quero que essa barreira caia e a minha ideia na vida virtual é isso, é mostrar para o paciente que, assim como ele, eu sou pessoa normal, que eu tenho uma vida lá em casa, que eu tenho um filho, tenho uma família, que eu também saio para comer pizza, eu também saio para andar na rua, e que dentro do consultório ele pode ficar super à vontade comigo e me dizer o que ele realmente quer, o que é a vontade dele. E dentro da possibilidade de odontologia, a gente vai dizer se é possível. Essa é a minha ideia principal. Por isso que eu te vejo assim nessa conexão que tu tem com as pessoas, assim, que eu vejo nas tuas redes sociais, realmente isso é muito real, porque você já é essa pessoa, tá entendendo? Assim, você tem essa facilidade de comunicação, você é carismática, tu não precisa fazer muita coisa assim, né? Então, muita coisa para ser diferente disso. Dentro do consultório, do atendimento ali, eu percebo que você tem essa facilidade, assim, sabe? Isso é muito legal. Então, já vem de uma cultura, na verdade, que você já é impregnada disso, assim, né? Já desde lá no passado, já vem trabalhando isso de forma intuitiva, né? Sem saber que nesse momento as outras competências é que vai fazer você um bom profissional ou não, né? Esse carisma teu que é espontâneo, esse teu sorriso aberto, assim, eu vejo que sempre traz muitas vantagens para você e passa segurança para os nossos pacientes. Eu acho muito legal a gente poder trabalhar com nossos pacientes de forma que eles se sintam seguros, sabe? Assim, que ele opte também por algumas escolhas ali, assim, que também partam deles, sabe? A gente detém o conhecimento em relação ao que é estético, o que é melhor para o paciente, mas nada melhor que deixar ele também participar, porque isso acaba sendo tratamentos com resultados melhores, tanto de satisfação, quanto também do ponto de vista técnico, sabe? Quando eles ajudam a gente, nesse momento, você deixa eles muito bem à vontade, isso é muito legal, sabe? Assim, eu acho muito bacana essa tua iniciativa, sabe? E você ser assim, né? Na verdade, isso inspira pessoas também a trabalhar dessa forma, sabe? Assim, eu, dentro do meu consultório, eu procuro fazer isso, sabe? Assim, eu me aproximo, eu falo que eu não tenho como paciente, porque eles não me conhecem, então, mas a partir do momento que começa os tratamentos e a gente começa a quebrar essas barreiras, a gente se aproxima, realmente se importa com os pacientes, se importa com saúde, como é que eles estão, o que eles fizeram no seu dia a dia, então eu percebo que a gente começa a ter uma interação de amizade. Então a gente passa daquela barreira de simplesmente profissionais e para amigos, né? Isso é muito legal. Doutora, então acredito assim que esse nosso primeiro contato também foi muito legal. Eu gostaria que você tem muitos assuntos que eu gostaria que você falasse, porque a tua área ela é bem bacana, sabendo odontia, você gosta de crianças, gosta também da parte de cirurgias. Eu tenho certeza que nós vamos ter outros momentos para conversar sobre isso, tá? É o que eu quero com esse início do nosso trabalho, é que nossos amigos, nossos pacientes que nós seguimos, percebam que a gente tem uma proximidade agora que é um pouco diferente. Nós estamos usando nosso horário de almoço, né? A gente está aqui no horário de intervalo, mas querendo estar mais próximo de todo mundo, né?
Acho que a gente ficou mal acostumado nesse período de quarentena porque a gente acabou se conectando de uma forma que a gente achava que nem era possível, né? Aí fora. E estamos acostumados agora a ter esse contato mais próximo com pessoas. A gente quer continuar trabalhando dessa forma, né, com os nossos pacientes e trabalhando também que mandem perguntas, sugestões de assuntos, assim, daquilo que gostariam de saber um pouquinho mais. A gente vai estar abordando com vários profissionais da Odontoquality para frente, também profissionais de fora, também às vezes não só da área da odontologia, né? Fazer algumas trocas de informações, né? Algumas conversas, né? Então, que sejam interessantes. As pessoas que tiverem interesse em saber mais algum assunto dentro da nossa área, podem colocar sugestões, tá certo? E a gente vai abordar esses assuntos e deixar as pessoas mais tranquilas. Eu, por si só, trabalho com uma área que eu vou fazer uma live bem bacana, assim, explicando mais sobre os tratamentos que hoje são de ponta, a odontologia de forma digital, aquela odontologia do passado que a gente não fazia mais, assim, hoje que a gente está praticando coisas bacanas, que traz bastante resultado, bastante visibilidade. Eu vou me preocupar bastante com isso daqui para frente, porque eu vejo que esse é o caminho, sabe? A ortodontia sofreu mudanças absurdas, assim, sabe? Nesses últimos tempos. E quem está antenado e está trazendo isso para os seus pacientes, eu tenho certeza que vão trazer tratamentos mais confortáveis, mais rápidos, mais precisos, né? Com menos dor, né? Então, é isso que a gente vai trazer daqui para frente. Inovação tecnológica, informação, novidades, coisas bacanas, né? Que vocês possam também se encher de coisas boas, né? De ver outras perspectivas e expectativas para o sorriso. Já que nós estamos tão à mostra nesse momento, então o sorriso é a nossa porta de entrada, na verdade, né? É o nosso cartão de visita. Então a gente vai trazer bastante informação nesse sentido. Os nossos profissionais são bem competentes e prontos para trazer bastante novidades também para vocês daqui para frente, né, doutora? É isso aí. Eu acho que o sorriso é a chave de tudo, né? Então, Isso. saber que é aquela história, né? Se sorrir, tu não vai perder nada se sorrir para alguém. Muito pelo contrário, talvez tu vai enriquecer outra pessoa. A pessoa não está no momento legal, tu vai fazer com que ela se sinta melhor e isso para ti só vai trazer um bem. E ter um É. sorriso bonito faz parte. E graças a Deus estamos nessa área, né, doutora? Que bom, né? É isso aí. Ótimo. É um privilégio estar nessa área, com certeza. Doutora, eu queria então agradecer as pessoas que nos seguiram até agora, assim, sabe? Por esse contato conosco, de estar nos ouvindo nesse momento, tá? Comentar que vai ter novas lives aí, tá? Nos acompanhem. Normalmente vai ser nas quartas-feiras nesse horário, tá? Geralmente vai ser aí. E é isso que eu quero, assim, que vocês percebam, assim, que a gente vai estar mais próximo de vocês aqui para frente. Abrir um portal, esse portal é da comunicação, né? É o portal do E cuidado. que assim, e assim como a gente está se sentindo mais próximo de vocês, a gente espera que vocês também se sintam uma vontade, né? Se sintam vontade de mandar mensagem, de pedir, gostaria que na live vocês falassem sobre uma coisa que eu tenho dúvida, né? Se sintam realmente à vontade e que saibam que essa barreira profissional e paciente, na verdade, na Odontoquality eu nunca senti isso, mas mostrar que isso realmente não existe, né? Que somos pessoas reais, pessoas normais e que a gente a gente faz com que a nossa função seja trazer o melhor para o paciente, né? Que às vezes a gente entra no consultório, fala tanto do tratamento, o paciente não pergunta de vergonha, né? Então não ter essa vergonha, se sentir realmente à vontade, porque para a gente é um prazer responder todas as dúvidas, trazer o paciente como se estivesse em casa. Perfeito. Esse aí, doutora. Então, agradeço a todos que nos acompanharam até agora, né? Fiquem atentos para as próximas aí, nas próximas semanas também, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tá? Gente, obrigada. Isso. Obrigado, doutora, pela presença, tá bom? E de ter nos ajudado a esclarecer algumas dúvidas e daqui para frente vamos ter outras, né? Vamos ter. Com certeza. Até Até mais, a pessoal. próxima, gente. Tchau, tchau. Travou muito, né? Então, mas foi do Instagram, tá? Então o Instagram está muito ruim, Você sabia? terminou. O dedão. E ele travou demais.